Esse é mais um vídeo da nossa super playlist sobre economia. Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Se você está se preparando para uma das certificações de mercado financeiro, você vai precisar estudar sobre política fiscal e é isso que a gente vai ver nessa aula. Como eu falei no começo desse vídeo, esse vídeo faz parte de uma playlist. Esse é o 8º vídeo seguido dessa playlist. Se você não viu os anteriores, eu recomendo que você veja clicando aqui. Eu não sei, acho que é aqui. Bom, enfim, tá em um desses lados. Clica aí para você ver todos os vídeos da playlist. Então vamos lá, direto ao ponto. É o seguinte, esse é um assunto que cai nas provas de certificação, política fiscal, tá? Então, reitero, essa é a 8ª aula da nossa playlist. Então, primeiro a definição quadrada deste trem aqui, ó. A política fiscal reflete o conjunto de medidas pelas quais o governo arrecada receitas e realiza despesas de modo a cumprir 3 funções. 1. A estabilização macroeconômica, a redistribuição da renda e a alocação dos recursos de maneira a atender a sociedade. Basicamente é isso, né? Inclusive, em 2023, a gente está aí com uma ampla discussão a respeito da política fiscal. O ministro da Fazenda, ministro Haddad, apresentou um novo projeto de arcabouço fiscal, que basicamente é para delimitar como que será feito o crescimento das despesas do governo. Então, em linhas gerais, política fiscal é como é que o governo arrecada dinheiro e como é que ele gasta. Você que está aqui me assistindo a essa altura, você paga imposto para o governo. Seja imposto de renda, ou imposto sobre consumo, enfim, sobre tudo que você compra tem imposto. Então o governo pega esse dinheiro, então, através de impostos, é uma forma que o governo tem de arrecadar. E o governo gasta esse dinheiro de algumas formas. Como ele vai gastar? Ele vai gastar investindo em saúde, em educação, com programas de transferências de renda como Bolsa Família. Tudo isso é política fiscal. Então, a maneira como a gente lida com isso é chamada aí de política fiscal. Se você é novo ou nova por aqui, eu quero lembrar que essa apresentação que eu uso nessa aula aqui, ó, que tem bastante coisa que a gente vai falar, está disponível para você baixar gratuitamente. É só você clicar no link que está aqui embaixo dessa aula, você vai clicar, vai baixar e na apresentação tem tudo que eu usei em todas as aulas dessa playlist, tá bom? Então clica aí para você baixar. Vamos falar agora sobre receitas e despesas. Quais são as fontes de receitas e quais são as despesas? Então, ó, a principal fonte de recurso do Estado vem de impostos, que foi o que eu acabei de falar para você. Entretanto, destacamos que o governo pode ter receita como venda de ativos, concessão ou ainda dividendos, que são chamados aí, ó, de receitas primárias. Eu vou dar um exemplo. Ó, o governo federal ele é um dos sócios da Petrobras. A Petrobras é uma empresa listada em bolsa de valores e quando ela tem lucro, ela pode distribuir dividendos. E ao fazer isso, ela distribui dividendos para os seus acionistas. Significa dizer, portanto, que o governo federal recebe distribuição de lucros da Petrobras. Então, só para que você possa entender que a fonte de arrecadação do governo, ela vem de impostos, sim, mas não só de impostos. Vem de dividendos, vem de concessão, quando o Estado faz alguma concessão para a iniciativa privada administrar um serviço. Tiago, explica melhor o que é essa concessão. Eu vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo, nós temos a linha 4 do metrô, linha 4 amarela. A linha 4 do metrô ela é administrada por uma empresa privada. E aí, essa empresa, por ela explorar esse serviço, ela paga um valor para o Estado de São Paulo a título de concessão. Então, o governo ele dá concessão para as companhias de comunicação, então a televisão paga a concessão e assim sucessivamente, tá bom? Concessão é o Estado concede à iniciativa privada a possibilidade de usar algum serviço da atividade econômica que está amplamente relacionado com o Estado. Então, é uma concessão pública. Por quê? Especificamente do metrô, né? O Estado de São Paulo concede à iniciativa privada a possibilidade de gerir esse serviço de transporte público, passando aí fazendo buraco na estrada e tudo mais, beleza? Então, um jeitão simples de você entender o que é concessão. Essas receitas que o Estado tem, que advêm olha lá, ó, de impostos, tá? De venda de ativos, quando o Estado vende alguma coisa que ele tem, concessão, tá? E dividendos, elas são chamadas de receitas primárias. São receitas que vêm da atividade, da natureza do próprio Estado, tá?
E os compromissos financeiros que ele tem, ó, salário dos servidores, tá? O orçamento ministerial que visa atender a sociedade nos mais diversos segmentos. Então, vamos dar um exemplo que é bastante fácil da gente entender. A gente tem, por exemplo, o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, que é o SUS, certo? Significa dizer que o governo federal, ele precisa, no seu orçamento, estabelecer um determinado valor que vai para o Ministério da Saúde. E aí o Ministério da Saúde é quem vai distribuir isso no Sistema Único de Saúde. Aqui inclui desde compra de equipamentos, de remédios, salário dos médicos e assim sucessivamente. Então essa é a estrutura fiscal do Estado, tá bom? E aí, olha só, quando a gente pega aquilo que o governo gasta versus o que ele arrecada, a gente vai chegar no resultado fiscal. A conciliação de receitas e despesas do Estado é chamado de resultado fiscal. O resultado negativo é um déficit fiscal. Já o resultado positivo será superávit fiscal. O fato é que o Estado, via de regra, e aqui quando eu falo Estado, estou falando da entidade Estado e não da unidade federativa Estado. Não estou falando do Estado de São Paulo, do Estado de Santa Catarina, estou falando da entidade Estado, tá? O fato é que a entidade Estado, ela, via de regra, ela tem gasto muito mais do que ela arrecada. Ela tem gerado o que nós estamos chamando aqui, ó, de déficits. E aí vem a pergunta, tá? Déficits. E aí vem a pergunta. Se o Estado, se o governo gasta mais do que ele arrecada, gerando déficit, da onde é que vem esse dinheiro que ele precisa, já que ele está gastando mais do que ele arrecada? Imagina que o governo, em um dado ano, arrecadou 10 e nesse mesmo ano ele gastou 12, tá? E aí você pensa 10, 12 bilhões, 12 trilhões, enfim, você que vai pensar aí no valor. Da onde é que vem esses dois adicional aqui? E é aí que a gente entra na emissão de dívida. Quem cuida desse orçamento é a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, olha lá, ó. Além das receitas primárias, o Estado, através da Secretaria do Tesouro Nacional, pode buscar receitas através da emissão de dívidas. Em outras palavras, dada a necessidade de maior recursos por parte do governo, a Secretaria do Tesouro Nacional capta recursos emprestados dos investidores através da emissão de títulos de renda fixa, os chamados títulos públicos federais. Então você que está aqui me vendo agora, tá, e que já baixou essa apresentação, você provavelmente já ouviu falar sobre os títulos públicos federais, que a gente compra através do Tesouro Direto ou que outros investidores compram. Os títulos públicos federais representam nada mais, nada menos do que a dívida do governo federal. Ponto importante, nenhum estado, nenhum município tem autorização para emitir dívida. Quando estados e municípios precisam de recursos, eles precisam necessariamente recorrer à União, ao governo federal. O governo federal é o único ente autorizado a captar dinheiro no mercado através da emissão de títulos da dívida, tá bom? Acontece que, como você pode imaginar, quando você toma dinheiro emprestado para alguém, o que acontece? Você pega dinheiro emprestado para alguém, você paga os juros desse empréstimo. Certo? Então, toda vez que o governo emite títulos públicos, ele está contraindo uma dívida e essa dívida, esse valor que ele está captando vai financiar alguma coisa que ele precisa fazer ali, só que a contrapartida disso é que ele vai pagar juros para aquela pessoa, para aquela empresa, para aquele banco, para aquele fundo que comprou esse título, tá bom? E claro, esse juro que ela paga vai representar também uma despesa, tudo bem? Eu vou falar com você agora. Ó, eu trago mais essa informação. Dessa forma, o governo tem uma fonte adicional de receita, né? Que é o crédito. É legal você entender isso, porque ó, a fonte de receita é o crédito. Só que essa fonte de receita gera uma outra despesa, chamada de despesa financeira. Porque é o que ele precisa pagar de juros da dívida pública, tá bom?
Eu vou falar agora para você sobre os resultados, resultado fiscal que a gente vai ter, superávit primário, etc e tal. Só que antes de eu te falar sobre isso, quero dizer uma coisa. Talvez você já tenha baixado a apresentação clicando no link que está aqui embaixo. Agora, se você está estudando para uma das certificações de mercado financeiro, a CPA 10, CPA 20, CEA, CFP, Ancord, e se você quiser estudar comigo, o link para você conhecer o site da T2 e se matricular em um dos nossos cursos está aqui na descrição desse vídeo, tá? Você pode clicar, vem conhecer o nosso site para você escolher o teu curso, se matricular. Você vai ter aulas que são ministradas por mim, você vai ter acesso à apostila atualizada, todas as aulas, banco de questões com mais de 3.000 perguntas, onde todas as perguntas são comentadas em vídeo individualmente. Você tem acesso também a um painel de desempenho para você saber aonde você está indo bem, onde você precisa melhorar, uma ferramenta para você reforçar os seus pontos fracos. Além disso, você tem todo o suporte que eu e meu time entrega para os nossos alunos. Então, você não vai estudar sozinho ou sozinha, tá bom? Então, fica aqui o convite para que você possa aprender para valer e se preparar para certificações. Conheça o nosso curso que está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então, feito aí o jabá, vamos continuar aqui, ó, para a gente falar sobre quais são os resultados fiscais que a gente gera ao longo do ano, tá? O que é o resultado fiscal? Lembra que eu falei do superávit e do déficit? Então, olha só, primeiro, a gente coloca aqui, ó, o resultado primário. O que é o resultado primário? Ó, tudo bem que você pode ler o que está escrito aqui, mas antes de você ler, o que seria o resultado primário? Vamos voltar alguns slides aqui, ó. Tem um slide que eu coloquei aqui, ó. Receitas primárias. Você concorda comigo que aquilo que é de natureza do Estado, para ele funcionar, é receita primária? E aquilo que é despesa dele também, de natureza do Estado, para ele funcionar, é despesa primária? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: sem considerar os juros da dívida, nós vamos ter aqui, ó, aquilo que nós chamamos de resultado primário. Basicamente é aquilo que eu arrecadei dos impostos, dos dividendos, das concessões e tudo mais, menos aquilo que eu paguei. Só que aqui eu não estou considerando o que eu paguei de juros da minha dívida, tá? Eu estou tirando a operação financeira daqui, tá bom? Por que é importante? Porque se eu gero um superávit primário, quer dizer o seguinte, ó, hipoteticamente, eu estou dizendo o seguinte: imagina que eu arrecadei 10, tá? E gastei 8. O que acontece? Eu tenho um superávit de 2, um superávit primário de 2. O que eu faço com esse 2 aqui? Opa, me sobrou 2. E aí, repito, né? Você pensa nesse 2 quando você quiser. 2 bilhões, 2 trilhões, mas isso aqui é só para fins didáticos. Me sobrou 2. O que eu posso fazer com esse 2 aqui? Ah, eu posso pagar a minha dívida. Ao pagar a minha dívida, eu tenho duas coisas. Eu tenho juros e eu tenho a amortização do principal, né? A amortização do principal. Então, o que eu faço? Com esse 2, eu vou lá, ó, e pago esses juros aqui, porque sobrou. Beleza, se eu estou pagando juros, lindo. Agora, se eu consigo pagar todo o juro daquele período e ainda pagar parte da amortização, parte do principal, eu gero uma outra coisa. Essa coisa é chamada de resultado nominal. Então, deixa eu apagar aqui para você ver, ó. Resultado nominal é o resultado das contas públicas, considerando, inclusive, o pagamento de juros da dívida. É legal você entender isso, porque a gente sempre vê uma matéria, manchete, pessoal falando do tamanho da dívida pública, o quanto que o Brasil pagou de juros. O fato é o seguinte, né, que nos últimos anos para cá, o Brasil não tem conseguido pagar a sua dívida, tá? O Brasil tem enrolado a sua dívida. Por quê? Porque não tem produzido superávit primário, tá? Ou seja, não tem sobrado dinheiro para isso. E ainda assim, claro, se não tem superávit primário, não vai ter nominal. Eu tenho superávit nominal quando eu paguei todas as minhas despesas primárias. Além disso, paguei todo o juro que era devido naquele período e ainda sobrou uma quirelinha aqui.
Essa querelinha, se sobra, eu posso ir amortizando para reduzir a minha dívida. E é interessante a gente entender a política fiscal porque ela vai envolver muitas coisas. Vai envolver a arrecadação do Estado, vai envolver a forma como o Estado gasta e envolve também a maneira e a qualidade da dívida pública que o Estado vai contraindo. E quanto mais endividado é um país, a gente começa a olhar e falar, opa, peraí, esse país está emitindo dívida, esse país tem condição de honrar essa dívida? E aí a gente vai lá para onde? A gente vai para as reservas internacionais, que a gente já falou, a gente vai para o PIB nominal, para tantos outros indicadores que a gente já falou, inclusive nessa playlist, para a gente olhar a saúde financeira daquele país. Um país que tem muita dívida e ele começa a demonstrar que ele não tem capacidade de honrar essa dívida, ele tem dificuldade de captar recursos de investidores. Para que ele possa, portanto, captar recursos de investidores, ele precisa subir muito a sua taxa de juros. E aí eu vou te dar exemplos que estão bem próximos da gente. Nós temos a Argentina, nós temos a Venezuela nessa condição, a própria Turquia, que precisou subir muito a tua taxa de juros. Então, tem uma ampla discussão no Brasil sobre o tamanho da nossa taxa de juros e ninguém nega que no momento que eu estou gravando essa aula a taxa está alta. Mas é importante a gente entender que a leitura que a gente faz sobre taxa de juros, ela está relacionada com todo o contexto macroeconômico daquele país. E reitero, essa não é uma aula para a gente discutir se a Selic, que a nossa taxa de juros está alta ou está baixa. Essa é uma aula para a gente entender o que é política fiscal e para você entender que um país que não controla a sua política fiscal, que não controla as suas reservas internacionais, que é pauta do que falamos na aula passada, que não controla a sua emissão de dívida, pode estar fadado à necessidade de sempre ficar contraindo mais dívidas, aumentando a sua percepção de risco e, portanto, sendo obrigado a subir muito sua taxa de juros, se esforçar para controlar o câmbio, porque isso provoca inflação. Aí você vai ver como que as coisas vão se encaixando uma na outra, tá? Então, política fiscal é algo absolutamente importante, claro, para as provas de certificação para você que está estudando, mas não só isso, para o nosso dia a dia, para o seu dia a dia, porque ela vai impactar nas contas públicas do governo, que pode impactar na taxa de juros, que pode impactar no preço do dólar, que pode impactar na inflação. E as pessoas que nem se dão conta disso, tá, acabam se prejudicando, porque fica mais caro o pão, fica mais caro o arroz e assim sucessivamente. Então, política fiscal é muito importante para certificações, mas é importante principalmente para o nosso dia a dia. Espero que você tenha aprendido o assunto política fiscal. Reitero, se você quiser ter aulas completas, o link do nosso curso está aqui na descrição. A gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço. Tchau, tchau.